Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Francisco, essa casa maravilhosa que eu não canso de exaltar. Essa casa nos traz aconchego, nos traz orientação, nos ensina a trabalhar a espiritualidade com amor, caridade, amor ao próximo. Então é uma casa maravilhosa que a gente tem que aproveitar a oportunidade que nos é dada. Hoje nós vamos continuar o estudo do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 80, de Emmanuel e Chico Xavier, e o título é Opiniões. Olha que título forte, tem muita coisa para falar de opinião. Vamos lá. Em princípio, precisamos aprender a lidar, a conviver com as opiniões alheias sobre nós. Porque às vezes a gente recebe opiniões e não entende, leva mal, mas a gente tem que avaliar essas opiniões que chegam até nós, pensar bem no que elas significam e tomarmos a atitude correta, que nós vamos ver aqui durante o texto. Então nós temos que tomar cuidado com essas opiniões alheias sobre nós, sobre temas diversos, Porque existem os que gostam de uma coisa, os que gostam de outra coisa, os que têm um partido, outro partido, uma religião, outra religião. Então, são milhares de opiniões diversas, Então, nós devemos avaliar essas palavras com cuidado, essas opiniões com cuidado. Precisamos ter muito equilíbrio emocional e espiritual para conseguirmos fazer essa avaliação, Não podemos nos enganar com discursos preciosos. Isso é muito complicado, Tem pessoas que fazem comentários maravilhosos, orientações maravilhosas por fora, mas ela não tem conteúdo. Então esse é o grande problema, Então esses discursos preciosos são perigosos também, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. Então nós temos que realmente avaliar quando recebemos alguma orientação, alguma opinião, se isso cabe a nós, se a nossa consciência aceita, se a nossa essência aceita o que está sendo falado. Agora temos aqui uma palavra de Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 26. Jesus diz assim: Ai de nós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Esses falsos profetas é que naquela época era perigoso. Então, esse ai de vós quer dizer no cuidado que deveremos ter em relação ao nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É ser fiel às leis divinas, Ao Evangelho, à nossa consciência, à nossa essência. Porque a nossa consciência, a nossa essência é o que vai fazer a peneira, de tudo que nós vemos e tudo que nos é dito. Então, o nosso objetivo não deve ser conquistar a simpatia de todos, olha só, agradar a todos, Não adianta você concordar com tudo que te falarem, porque podem não ser orientações positivas, Então, nosso objetivo não deve ser conquistar a simpatia de todos, agradar a todos. Isso nos leva à vaidade e ao orgulho. E uma coisa importante também é nós não devemos nos moldar diante situações adversas, só para agradar aos outros. Não podemos falar sim a tudo, se o teu coração, se a tua essência diz não, Então, se agirmos dessa maneira, nos moldarmos, nós nos afastamos dos nossos princípios. Na verdade, nunca conseguiremos agradar a todos. Nem Jesus, coitado, agradou a todos. Jesus era uma luz maravilhosa, uma coisa, um ensinamento, e muitas pessoas iam contra ele, e agrediam, e falavam mal. Então, nem Jesus, com todo o poder dele, conseguiu unificar
os pensamentos, né? A luz de Jesus desagradava a muitos. E os malévolos não gostavam da luz do Mestre, mas os falsos profetas sim. Então, os falsos profetas agradavam as multidões. Por quê? Porque eles falavam o que as pessoas queriam ouvir e não a verdade. Jesus falava a verdade. Os falsos profetas desdiziam tudo, né? Então, se ajustavam aos ideais alheios. Esses falsos profetas, eles falavam o que o pessoal queria escutar, queria ouvir, então eles eram exaltados, vamos dizer assim. Mas o tempo nos ensinou a buscar a luz e a verdade. Então, até hoje, vem se trabalhando essa questão, né, entre a verdade e a leviandade. Vamos ao texto aqui. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer admirável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Olha aí. Nós estamos em evolução, precisamos aprender com as opiniões adversas. Elas não devem se grudar a nós não devemos obedecer a tudo. Nós temos que avaliar essas opiniões, né? Mas não podemos dar a essas opiniões mais poder do que elas possam ter na nossa vida. Então, a nossa consciência, a nossa essência tem que estar ligada a todo instante. Então, nós podemos aprender com essas situações, mas sem nos moldarmos a elas. Essas opiniões suspeitas, né, que querem agradar a todos. Precisamos atentar para a nossa consciência. E, cuidado com os falsos profetas, pois eles fazem revelações sem fundamentos. Eles só fazem realmente, vamos dizer assim, políticos. Políticos não fazem promessas. E aí, tem o resultado? Nem sempre, né? Um exemplozinho assim, mais atual. Então, cuidado com essas opiniões, com as ideias alheias aí. O texto agora. Rematada loucura. Não, pera um pouquinho. Não. Mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Olha, novamente, Emmanuel nos diz: porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá de santuário divino. Então, o Emmanuel tem uma orientação sobre essa questão, que ninguém despreze a voz da sua consciência, né? Para isso, muito cuidado. A nossa essência é boa, a nossa consciência é um alerta quando nós vemos situações difíceis. Então, quando tem situações que não chegam ao nosso coração, não nos agradam de pronto, cuidado. Vamos lá, vamos avaliar o que está acontecendo para saber que direção que nós vamos tomar. Então, as opiniões devem ser cuidadosamente avaliadas. Olha aqui, toda hora é essa questão. Devemos avaliar as opiniões. E a nossa essência, a nossa consciência deve estar sempre em contato com as leis divinas, né? Como nós já tivemos. Se nós mantermos relações de aceitação, orientação com as leis divinas, então nós vamos evoluir. Né? Nós mantemos dessa forma a integridade nossa, a nossa probidade, porque nós nos orientamos através das palavras boas, né? Das orientações boas de Jesus e de mestres mais. Então, os nossos protetores, os nossos benfeitores espirituais nos orientam, nos indicam a tomada de decisão mais correta. Olha aí a importância do livre-arbítrio, né? Aliás, o livre-arbítrio, ele comanda tudo, né? Por isso que nós temos que manter uma orientação pessoal
bem feita para nós não sairmos do caminho certo, né? E é importante, então, termos compromisso com a verdade, com as leis divinas. Quem se orienta bem, quem segue esses livros maravilhosos que a gente tem aqui, né, que o Espiritismo tem, não tem como sair do caminho, né? É só ler e entender e praticar. É duro praticar, né? Mas não é impossível. Temos que nos manter fortes e seguirmos as leis divinas mesmo. Texto. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Então, Emmanuel nos diz o seguinte aqui: rematada loucura é insensatez, é incompreensão, é orgulho, é vaidade de ter a aprovação geral das nossas opiniões. E como já dissemos, devemos seguir princípios, ser fiéis às leis de Deus, à verdade. A nossa essência, a nossa consciência é um santuário de luz a ser cultivado e a ser seguido, né? Então, a nossa consciência, ela nos orienta, basta nós seguirmos as boas orientações. Vamos ao texto aqui. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, que nós lemos acima, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente, né? Então, esperar agradar a todos é inconcebível mesmo, né? No nosso planeta, que ainda está em evolução. Então, existe a cegueira dos indivíduos, das ideologias, cada um quer valer o seu pensamento, mas depende de onde vem esse pensamento, que estrutura que ele tem. Se ele tem um pensamento bom, uma origem boa, então tudo bem, vamos seguir. Agora, quando é pensamento que não nos conduz a nada, simplesmente palavras soltas aí, devemos abandonar essa situação. Então, tem um exemplo aqui do Chico Xavier. Chico, ele era uma pessoa maravilhosa mesmo, né? Ele era bondoso, tinha brandura no tratamento com as pessoas, humildade, amor, caridade ao próximo, né? Ele fazia só o bem, ele abria o coração dele e passava para todos, né? Ele mostrava, como Jesus, ele, além de ensinar, ele fazia, né? Ele tomava as atitudes físicas e fazia aquilo, o certo que tinha que fazer. Chico Xavier, a mesma coisa. Trabalhava, né? Fez tantas coisas maravilhosas, né? Fez aí 450, sei lá, quase 500 livros. Quer dizer, uma pessoa de uma probidade intensa. E nem todo mundo gostava dele, né? Enfim. Então, ainda existem criaturas que não aceitam os seus ensinamentos, né? Suas atitudes do próprio Chico. E essas atitudes do Chico, elas transbordam de amor ao próximo. Ele viveu em função de amor ao próximo. Quer exemplo maior que esse? Só Jesus, né? Mas existe um tempo em que as nossas orientações, os nossos pensamentos chegarão a um entendimento. As criaturas, se seguirem o caminho de Deus, o caminho de Jesus, essa orientação, que todas as orientações, as religiões, né, impõem, é simples, é só seguir isso que vai dar tudo certo. Não vai ter mais a questão de cor, a questão de rico, pobre, né? Os pensamentos serão iguais, a bondade, a caridade, o relacionamento, né? Bom, ao texto aqui. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Isso, né? Nunca.
sempre haverá uma dificuldade aí de acertarem os compromissos. Então, aquele que é falso, imprudente, hipócrita internamente, jamais aplaudirá aquele que é luz, que é bondade, disciplina, verdade, né? Porque vem a questão do egoísmo, da vaidade, tudo aí para trás. E a luz de Jesus realmente incomodava muitos, incomodava a maioria lá. Então os que não tinham orientação adequada desprezavam a Jesus e atacavam as pessoas que seguiam Jesus, atacavam os bons de pensamento, de coração, né? Aí é o livre-arbítrio, né? Vamos lá ao texto. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para um exemplo aqui, para Maria de Magdala, Jesus era o Salvador. E para Caifás, ele era um revolucionário perigoso. E o tempo, então, foi a única força de esclarecimento geral. Então, os sinceros, os simples, os pescadores seguiram a Jesus. Os humildes, né, seguiram a Jesus. Já os demais convencionalistas, ou seja, aqueles que queriam aparecer presos às aparências, né, eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus. E os agrediam física e moralmente, sempre querendo passar uma rasteira em Jesus, né? Sempre eles queriam fazer perguntas, eles faziam perguntas pertinentes a Jesus para ver o que ele ia responder. E Jesus sempre tinha uma saída maravilhosa para todas as perguntas insalubres que eram feitas a ele, né? A Maria de Magdala, então, em Jesus, ela viu a salvação. Ela fez a sua sublime mudança da vida que ela tinha, que não era nada convencional. Ela passou a seguir Jesus 100%, né? E não mais aceitou aquela vida que ela tinha antes, né? Aquele convencionalismo de agradar a todos. Ela simplesmente mudou da água para o vinho. Ela aceitou a luz de Jesus e aceitou a sua renovação. E esse foi o maior exemplo de mudança. Ela sabia que Jesus era o caminho certo e ela seguiu. Já o Caifás, ele era o contrário, ele era o lado da sombra, não era o lado da luz, né? Cadê o Caifás aqui? E o Caifás, então, como ele era do mal, né? Ele articulou a morte de Jesus. Só que aconteceu o seguinte, depois da morte de Jesus, Jesus começou a brilhar muito mais do que ele brilhava antes. Tanto é que nós seguimos Jesus até hoje, há 2000 anos nós estamos aqui, falando bem de Jesus, gostando de Jesus. Então, para o Caifás não deu nada certo que ele fez. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, que o tempo é o indicador, é a explicação silenciosa. Devagarzinho, devagarzinho, a gente vai evoluindo. O próprio exemplo do nosso planeta. Devagar, 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 saindo do expiação e provas, passar para a renovação, né? Então, a gente tem mesmo que ter um objetivo, seguir esses objetivos, tentar explicar para todo mundo, passar para todas as pessoas que têm necessidade de ouvir boas palavras, para ver se encaminham para o lado bom. E aqui diz o seguinte, o que vale mais, a luz ou a sombra? Agradar aos outros, o que vale mais então também, agradar aos outros ou a fidelidade à verdade, né? Você vai seguir a mentira, aquilo que você não vê função positiva nenhuma, ou seguir a verdade, né? A consciência sua. Aqueles que quiseram a exaltação, quiseram agradar o próximo com opiniões vãs. O exemplo que eu já falei aqui sobre os políticos, né? Sem comentário. Então foram esquecidos pelo tempo.
tiveram suas opiniões levadas pelo vento, porque elas não tinham fundamento. Fala, fala, fala e não quer dizer nada, né? Não tinha fundamento nenhum. Já aqueles humilhados, feridos, foram glorificados, né? Olha o que Jesus diz aqui. Os humilhados serão exaltados. Então, o tempo está ensinando, está explicando isso, está nos encaminhando para isso, né? E Pedro também nos diz o seguinte: quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Olha só, teve até um capítulo já falado sobre isso, sobre as palavras. Então, o principal não é o que sai da boca, esse é o perigo. O que entra pela boca, tudo bem, mas o que sai da boca é que é perigoso. Você sair falando situações indevidas aí, más orientações, não tem retorno nenhum. Então, tem que seguir o caminho do bem, não tem alternativa. E a nossa consciência, né, a nossa essência, é que nos dá toda essa orientação. O texto. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras, daí Emmanuel diz assim, cumpre o teu dever e caminha. Emmanuel diz assim, uma vez ele falou assim para o Chico Xavier, das duas uma, olha só, estou vendo os dois conversando, das duas uma, ou a opinião é verdadeira, se for verdadeira, acolha. Agora, se ela não for verdadeira, se ela for falsa, ignora, né? Então, por isso que a consciência, a nossa essência, tem que estar alerta sempre, né? Então, se a tua consciência aprova, segue em diante, cumpre o teu dever e caminha. Texto. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. Por isso que tem que avaliar, pensar, ver antes de tomar uma atitude. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Não há possibilidade, né? É como a água e o óleo, né? Eles não se juntam jamais. Então, nós aprendemos muito com os adversários. Devemos analisar com cuidado essas situações e só então decidirmos. A luz e a sombra não se conciliam. Não é possível conciliar dever levianamente da verdade com a mentira. A verdade, ela se sustenta, né? Agora a mentira não. O vento leva rapidinho, né? A mentira, ela não tem poder nenhum. E agora, para finalizar, quando sua atitude é agradar, acaba por se perder de si mesmo. Portanto, não devemos nos moldar aos outros, pois perdemos a nossa identidade, a nossa dignidade, a nossa probidade. Então, cuidado, né, com o que a gente ouve e o que a gente vai pensar sobre o que ouviu. E aqui, é só essa frase, eu acho que ela já diz tudo sobre esse texto, né? Então, nós devemos aqui agradar, que a nossa atitude para agradar a todos acaba por se perder de si mesmo. Portanto, não devemos nos moldar aos outros, pois perdemos a nossa verdade conosco mesmo, nosso compromisso de verdade e de evolução e crescimento conosco mesmo. Então, meus amigos, é essa orientação sobre opiniões. Cuidado, cuidado, cuidado. Desejo a todos um final de semana bem tranquilo, com essa chuvinha e esse tempinho gostoso, e uma semana maravilhosa, sempre com a verdade dentro de nossos corações. Assim a gente vai conseguir evoluir e crescer, né?